Canto de babaço. Quem está aqui pela primeira vez, quem está aqui mais de uma vez, quem aqui está aqui porque já sentiu algo de Deus através dessas lives. Eu quero dizer para você que aqui é um encontro entre nós e o Papai do Céu. E essa semana eu passei muitas coisas, eu tive muitas dores na coluna, eu passei por muitas crises de dores essa semana. Eu sentia meus ossos queimarem, eu sentia meus dedos queimarem, eu sentia insônia, eu não conseguia dormir, não tinha posição para dormir, não tinha posição para ficar em pé, nem deitado. Então eu levantava e eu louvava. Eu dizia, olha, se não dá para dormir, se não dá para deitar, se não tem posição para ficar, então eu vou ficar de joelhos, eu vou louvar e eu vou adorar e vou ficar aqui. Porque fazer igual uma palavra que tem escrito em Salmos, creio que 52 ou 59, que Davi falava assim: tantas lágrimas eu tenho derramado, será que não estão escritas no teu livro? E diante de tantas dores, eu senti a presença do Senhor falar comigo, dizendo: filha, eu permiti você passar todas essas dores para você entender que o que eu tenho nessa sexta-feira é cura. O que eu tenho nessa sexta-feira a fazer é cura. E o Senhor falava assim ao meu coração: a palavra que você vai dar é sobre cura essa semana. E quando foi hoje, Lola adoeceu, né? E eu não sei se vocês chegaram a ler um carrossel que eu fiz no Instagram contando um testemunho de Lola que ela passou no começo do ano. O que Deus fez na vida de Lola foi muito grande. Mas Satanás, ele é sujo. Quando a gente abre a nossa boca para contar o testemunho ou para agradecer, ele tenta ferir. Então ele feriu ela de novo da mesma maneira. Teve que se internar. Mas eu creio que enquanto eu estou aqui, estou entregando o que eu não tenho. Porque se fosse de mim, de chegar e abrir essa live hoje, dizer para vocês o que eu tenho para dar, eu não tenho nada para dar. Eu não tenho nada para oferecer. Mas que mais uma vez não seja eu, que seja Ele. Que seja para a honra e glória dEle. Porque eu poderia ter dito a vocês que hoje eu não estava em condições de fazer essa live, mas eu não podia negar isso ao meu Deus, porque por mais que esteja passando no fogo, na prova, na dor, na prova ou em qualquer situação, o meu dever é estar aqui na presença dele e entregar para vocês aquilo que ele trouxe para mim. E hoje o Senhor trouxe para mim uma palavra poderosa, linda. Talvez você esteja com o coração apertado como eu estou hoje. Ou talvez você esteja cansado. Talvez até escondendo uma dor que ninguém conhece, que ninguém sabe que você sente, que você não contou para ninguém. Mas eu quero dizer para você que há um Deus que conhece cada detalhe do que você sente. E Ele está visitando a sua casa agora. Ele está visitando o teu coração agora. O Espírito Santo já chegou aqui. E Ele quer falar com você nessa noite. Eu queria que, se possível, vocês se acomodassem aí para escutar essa palavra. Peguem um suco, uma água. E, se possível, peguem a Bíblia. Vamos abrir em João, capítulo 5, do versículo 1 ao 9. E vamos imaginar essa cena. Feche seus olhos, se possível, se desconecte da terra. Se desconecte dos problemas, se desconecte das pessoas ao seu redor. Imagine que sou eu, você e Deus. E essa cena que eu vou contar para você agora. Era tempo de festa em Jerusalém. Muitos subiam ao templo para celebrar. Mas a poucos passos dali, havia um lugar bem diferente do que aquele lugar de festa. Era um tanque chamado Betesda, que significa casa de misericórdia.
5 pórticos cobertos abrigavam uma multidão de pessoas que sofriam. Ali estavam cegos, coxos, paralíticos, enfermos de todo tipo. Eles estavam ali porque eles acreditavam em algo. Que de tempos em tempos um anjo descia, movia a água e quem conseguisse chegar primeiro era curado. Então a esperança era um milagre através do movimento das águas daquele tanque. Só que você imagine que era um milagre que dependia do esforço, que dependia da corrida, que dependia da sorte, muitas vezes, de quem conseguia chegar primeiro. Aí você imagine o clima. Pessoas gemendo de dor, olhando fixamente para a água, esperando, competindo, talvez até empurrando um ao outro. Porque cada respiro da água gerava correria, gritos, expectativas. E entre aquela multidão havia um homem diferente, com uma história diferente. O texto diz que ele estava há 38 anos doente. 38 anos. Talvez mais tempo do que eu ou você tem de vida. Eu tenho 33. E esse homem estava há 38 anos. 38 anos convivendo com aquela dor. 38 anos acordando todo dia no mesmo lugar, vendo a mesma cena. O anjo descia, a água se movia e sempre outra pessoa chegava antes dele. Outros saíam pulando felizes porque eram curados, mas ele nunca conseguiu chegar. Ele sempre ficava para trás. Pense no peso disso. Cada festa em Jerusalém, aquele homem estava ali. Cada agitação da água, a mesma frustração. Ninguém o colocava no tanque, até porque todos que estavam ali eram doentes também. A esperança virou rotina, que virou desânimo. E é exatamente ali, no lugar de dor e espera, que Jesus entra em cena. O texto diz, em João 5,6, Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava ali durante muitos anos, perguntou para ele: quer ser curado? Mas que pergunta óbvia, não é? É claro que ele queria ser curado, ele só não conseguia chegar no tanque. Mas Jesus, ele não pergunta por curiosidade, ele pergunta para tocar na raiz, para revelar mais do que uma doença no corpo, havia uma história que estava presa no coração dele. E hoje, o mesmo Jesus que caminhou até Betesda, aquele lugar de misericórdia, ele caminha até sua vida hoje. Ele entra na sua sala, ele entra no seu quarto, ele entra na sua mente e ele faz a mesma pergunta para você e para mim: você quer ser curado? Você quer ser curado da ansiedade que te prende? Você quer ser curado da culpa que te paralisa? Da tristeza que ninguém vê e você esconde? Quer ser curado da ferida que você nem toca mais no assunto para evitar de tanta dor? Enquanto você me escuta, deixe essa pergunta ecoar em seu coração. Essa pergunta não é para teu vizinho. Essa pergunta não é para o teu passado. Essa pergunta é para você. Jesus está diante de você essa noite. Ele mandou eu chamar você. Ele mandou marcar esse encontro. Ele mesmo disse para mim, enquanto eu estava sem dormir naquele quarto de oração, gemendo, e ele dizia para mim: filha, chama todos os que estão enfermos, convida todos os que estão com dores, porque
Porque nessa noite eu vou visitar. Nessa noite eu vou fazer deste lugar uma casa de misericórdia. O anjo vai agitar as águas, e aqueles que creem vão receber nessa noite. Talvez você tenha vivido anos esperando que essa água se mova, que alguém te empurre, que as circunstâncias mudem. Mas hoje Jesus está dizendo: eu sou a água viva, eu sou o milagre, eu sou a cura que você espera. Essa noite é uma noite de cura. Cura de mente, cura de coração, cura do corpo, cura de histórias. Não importa há quanto tempo você está esperando, 10 anos, 30 anos, 6 meses. O Deus que cura os corações quebrantados e que trata feridas, Ele já chegou aqui. Aleluia. Tem um louvor que fala assim: nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar e para te ajudar também, viu? Haverá um milagre dentro de mim, veja, vem descendo o rio pra me dar a vida, esse rio que emana lá na cruz do lado de Jesus. Queres ser curado? Jesus confronta a tua mentalidade hoje. Como é que tá a tua mentalidade? Está uma mentalidade mendiga? Que espera a água mexer e o rio está adiante, mas você não crê, não se levanta, não sai do teu lugar. Mas talvez você não saia do seu lugar porque você está vivendo uma paralisia emocional, em que você não consegue se mexer. Ou talvez você esteja no lugar certo, mas com a mente e a motivação errada. Não basta só ir à igreja, assistir culto. Se você não está com a motivação certa, se você no teu coração não tem a fé. Hoje, Jesus entra na sua história e pergunta: você está pronto para deixar seu passado? Você está pronto para que eu possa te curar? Toda cura, ela traz uma ressignificação, sabe? Uma coisa que Deus falava muito ao meu coração, que era dizendo assim, que um erro que a gente comete é quando a gente quer viver achando como se não tem nada. Um exemplo: eu tenho intolerância lá, que quero viver como se eu não tivesse. Então eu não obedeço, eu não me privo da alimentação. Vocês estão me ouvindo? Caiu a conexão? Vocês estão me ouvindo? Vocês podiam responder, por favor? Caiu a conexão. Acho que ninguém está me ouvindo não, né? Eu recebi uma mensagem aqui que desconectou. Me respondam aí, por favor. Estão me ouvindo? Ai, ótimo. Então, uma coisa que eu queria dizer pra vocês é que a gente não tem que agir como se as coisas não existissem. A gente tem que encarar, sim, as coisas, encarar a realidade das situações. Mas a gente também precisa ter uma mente reconstruída, uma mente evoluída, avançada, sabe? Para que a gente não fique naquela mesmice, naquele vitimismo, naquela situação assim, porque sempre uma dor nos leva àquele buraco de vitimidade, não é? Sempre uma dor nos leva àquela situação ali, e não é ali que Deus nos quer. Deus não nos quer nessa situação. Então o Senhor, Ele está te convidando hoje, Ele está lhe perguntando hoje: você quer sair dessa história? Você quer esquecer esse passado? Você quer ressignificar e ser curado?
Você está disposto a viver novos hábitos, a ter uma nova vida, um novo pensamento, um novo fluir, uma nova fé, uma nova emoção? Porque não adianta você se levantar e ir à igreja ou fazer algo, mas se você não tem a motivação, a fé, se você não tem aquela alegria do Espírito Santo de você acordar todos os dias e dizer: eu preciso ler a palavra, eu preciso me alimentar dela, independente de eu a escutar ela na igreja com o pastor falando, eu preciso buscar, eu preciso ouvir o meu Pai. Ei, isso não estava no roteiro do que eu ia dizer hoje, mas se você não sente desejo de ler a palavra, você precisa pedir a Deus para colocar no teu coração esse desejo, porque o filho precisa ter desejo de ouvir o Pai, o filho precisa ter desejo de ler a palavra e aprender dele. A cura começa no olhar, a cura começa no olhar. Quando aquele coxo que estava ali, que ele levantou o seu olhar e ele viu que alguém falava com ele, dizia assim: leva a tua cama e seja curado. Ele nem sabia que se tratava de Jesus. Para você ver a situação de pecado que ele estava, ele nem sabia quem era Jesus, ele nem sabia quem foi que curou ele. Quando aqueles homens perguntaram a ele: quem foi que curou você? Ele disse: eu não sei. Depois foi que ele ficou sabendo que quem curou ele foi Jesus. Sei. Muitas vezes a gente está tão distante, que a gente nem sente, que a gente nem sabe que Jesus passou pertinho de nós, que a gente nem sabe que Jesus está ali diante de nós para nos dar algo e a gente nem percebe. Ei, Deus está aqui hoje, você crê? Jesus está aqui hoje para curar a tua ferida. Ele está aqui hoje para tocar no mais íntimo do seu ser, para tocar naquela dor que você não conta para ninguém, para tocar de canto e dizer assim: o que você precisa deixar para trás e se levantar. Qual cama que você precisa carregar como testemunho e não mais como uma prisão? Porque Jesus mandou ele carregar a cama, mas era uma cama que significava testemunho, não mais a cama que era a prisão que ele ficava deitado. Qual que é a ansiedade, o trauma, a ferida familiar, pecado secreto? O que é que você tem feito, cometido, que tem deixado você nessa situação de angústia, de dor, de arrependimento, de culpa? Hoje é noite de libertação. Hoje Deus está quebrando correntes de medo. Hoje Deus está quebrando vícios de dor. Hoje Deus está quebrando ciclos de abandono. Porque quantos procuram nos vícios, procuram em lugares tentando afagar essa dor, essa angústia que volta e meia ela vem, volta e meia ela está aí de volta, batendo em seu coração, porque falta de cantar a palavra, falta conexão com Ele. Hoje o Pai está aqui porque Ele quer curar teu coração. Ei, Ele não desiste de você. Ele vê a tua dor, Ele sabe há quanto tempo que você está esperando essa água ser agitada. Ele sabe há quanto tempo que você está deitado nessa cama esperando um milagre. Ele sabe quantas vezes você já viu a água ser agitada e outros serem curados no seu lugar e você fica para trás. Ei, Ele sabe o que você sentiu quando foi rejeitado, traído, quando foi envergonhado. Ele sabe. Ei, mas hoje eu quero dizer para você que não precisa mais você esperar o anjo agitar as águas, porque o próprio Jesus desceu nessa noite para visitar você, porque o próprio Jesus desceu nessa noite para visitar a tua casa, tua vida, teu coração, para te curar de toda dor, todo problema. Ei, qual que é a dor que você está sentindo hoje? O que é que você quer que papai faça por você hoje? Coloca aí teu pedido de oração, que a gente vai orar agora.
E através da oração, eu sei que grande vai ser o que Deus vai fazer. Assim como Deus fez com aquele homem, assim como Jesus ressignificou a história daquele homem que há 38 anos estava sofrendo aquela dor. Há 38 anos não sabia o que era caminhar. Imaginem, há 38 anos havia esperança para ele. Não havia esperança para ele. Mas Jesus ouviu falar e Jesus se interessou por ele. Jesus já sabia a história dele. Jesus sabia que ele nunca conseguiu chegar até lá. Jesus sabia que quantas vezes ele se arrastou com a pouca força que ele tinha, chegou perto, mas não conseguiu se molhar. Jesus sabe quantas vezes com a sua pequena força você se arrastou, chegou perto, mas não conseguiu entrar. E eu quero dizer para você nessa noite, Ele está aqui para curar a tua dor. Qual que é a área da sua vida que você precisa? Porque assim como naquele dia em Betesda, Jesus passa hoje neste lugar e diz: levanta-te, pega a tua história e anda. O tempo de esperar acabou. O tanque não vai te curar, mas a palavra vai te curar. A palavra de Jesus vai te curar. Ei, eu declaro nessa noite que toda mente que foi paralisada pela dor, que toda mente que foi paralisada pelo fracasso, que toda mente que foi olhando a vitória, a cura, e decando dos que estavam ao seu redor e foi se entristecendo, dizendo: só comigo não acontece, só comigo não chegou, a minha vez sempre passa, nunca chega a minha vez. Eu declaro, decando, que nessa noite toda mente paralisada vai ser levantada com fé, que todo coração ferido vai ser restaurado, curado nessa noite, que toda ansiedade, depressão, traumas antigos serão dissolvidos através da palavra. Ei, a palavra tem poder, a palavra tem poder de fazer imediatamente. Vocês têm noção do que significa essa palavra imediatamente? É imediatamente que Jesus vai fazer algo na tua vida hoje. Então assim, agora chegou a hora. Se você tem algum pedido de oração, escreva aí que eu vou tomar água e a gente vai orar. E os céus vai descer neste lugar. E o Senhor vai fazer milagre. Porque Ele pediu para vir. Ele pediu para chamar. Então se você está aqui, eu creio que você tem algo que você precisa dele. Se você está aqui, eu creio que tem algo que você precisa receber dele. E Ele vai te dar. Porque a palavra do Senhor diz que todo aquele que crê, recebe. Aleluia. Aleluia. Como eu estava contando mais cedo, antes de todo mundo entrar, eu estava falando sobre... Enquanto vocês vão pedindo aí a oração, eu vou contar. Eu estava falando sobre como essa semana eu passei muitas dores, né, na coluna, eu não conseguia dormir. Então eu levantava porque não tinha posição para dormir, não tinha posição para ficar. E eu levantava e eu orava e eu louvava ao Senhor, porque eu dizia: se não tem como dormir, então vamos se levantar, então vamos ficar em pé, então vamos louvar o Senhor. E peguei a chave da academia e de madrugada era na academia, fazendo exercício, lutando contra a dor, porque a gente não tem que ficar parado. A gente não tem que ficar sentado esperando a dor passar. A gente tem que se levantar e guerrear. A gente tem que se levantar e guerrear em oração, guerrear nos exercícios. Se eu sei que os exercícios me ajudam, então eu desci de madrugada, eu fui na portaria, eu peguei a chave, eu levantei peso, eu fiz o que eu pude para aliviar aquela dor. E você precisa fazer o que para aliviar a tua? Você precisa fazer o quê para que as coisas possam andar? Você precisa fazer o quê? Qual é a atitude que você precisa fazer para que as coisas possam ser regidas na sua vida? Para que as coisas na sua vida espiritual, financeira, física, material sejam regularizadas. Ei, sempre existe algo que a gente precisa fazer, e que a partir daquilo que a gente faz o céu se move.
Ei, lembram que o céu se move a partir do nosso mover. Lembra-se que o céu se move a partir daquilo que a gente decide, se posiciona. Ana orava, Ana chorava, mas quando Ana recebeu aquela palavra dizendo assim: você terá um filho, Ana se levantou e não chorou mais. Ana se levantou e ela creu naquela palavra e ela se alegrou. E pouco tempo depois Ana foi lá e disse para ele aquela profecia que o Senhor derramou sobre mim: o filho que eu vou receber do Senhor eu trarei como gratidão para viver na casa do Senhor de oração, para te ajudar aqui, porque o Senhor cumpriu. Ei, qual é a atitude que você precisa tomar hoje? Às vezes você está aí sentindo a dor e você não tem coragem nem de escrever. Decanto, pega esses dedos, escreve agora. Faça o que precisa ser feito para ser curado. Faça o que precisa ser feito para receber nessa noite. Ei, porque o Pai disse que nessa noite iam sair curados. Nessa noite era para reunir os que estavam doentes, enfermos, coxo, paralítico. Ei, pode não ser no físico, mas pode ser que você esteja paralítico no espiritual. Pode ser que você esteja paralisado na sua vida. E é hoje que Deus quer curar e levantar vocês, amém? Vamos orar. Todo mundo já pediu suas orações? Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Então vamos clamar aos céus. Vamos clamar aos céus. Porque nessa noite, essa noite não foi muito uma live de palavra. Essa noite vai ser uma live de oração. Essa noite vai ser uma live de oração, de mover dos céus. Então assim, se você entrou nessa live acreditando, crendo que o Deus que está neste lugar, Ele vai fazer algo na sua vida hoje, Ele vai fazer, e amanhã você vai contar o testemunho. Ei, você que entrou aqui, que está sentindo alguma dor na cabeça, no estômago, na barriga, na coluna, nos ossos, seja lá onde for a sua dor hoje, seja lá onde for a sua enfermidade ou ao seu pedido, se as portas estão fechadas para você, se você vê que você está se sentindo abatido, rejeitado, que você precisa que as portas sejam abertas financeiramente, se você sente que precisa ser curado, decanto de ansiedade, depressão, angústia da alma, ei, nessa noite o Senhor vai tocar, o Senhor vai tocar, o Senhor vai tocar. Decanto, oh papai, coloco-me em tua presença nessa noite. Eu sei que nada sou, Pai. Eu sei, Jesus, que não sou ninguém, Pai. Quem sou eu, Jesus, para querer decanto algo? Mas nessa noite eu vim aqui através de ti, através da tua palavra, Senhor. Deus, porque é através da tua palavra que teus filhos serão curados. É através da tua palavra que eu serei curada. É através da tua palavra que minha mãe será curada. É através da tua palavra que todos os que estão aqui pedindo oração serão curados, visitados, que as portas serão abertas. Decanto, que a Lola será curada. Decanto, Pai, nessa noite repreendo todo espírito de morte. Deus, desfaz agora, Senhor, toda seta decanto sobre a vida da Lola. Decanto, Pai, desfaz. Decanto, que toda lágrima decanto que foi projetado para ser derramada, decanto, seja quebrada agora, seja queimado, desfeito agora. Decanto, Pai, que esses anjos que agitam as águas, agitem as águas nessa noite, visitando teus filhos, trazendo sobre eles uma unção dos céus, algo sobrenatural dos céus. Pai, toca nos teus filhos agora, onde houver enfermidade, Deus, nesse bebê, decanto, nesta criança, nesta mulher, neste homem, oh papai, toca agora, cura agora, porque o Deus da cura, o Senhor da cura, aquele que disse ao homem: ei, você quer ser curado? E ele foi curado, está aqui para dizer para ti: você será
será curado. Qual é a tua dor? Você será curado. Toque agora em nome de Jesus aonde tiver a sua dor. Se a dor for decanto na cabeça, toca na cabeça. Se for nos órgãos, toca nos órgãos. Se não tem dor física, toca no coração. Se a dor é na alma, toca no coração. Se a dor é financeira, toca na mente. Se a dor é financeira, toca na mente. Onde for a sua dor, toque agora. Porque o anjo da cura já desceu neste lugar. Porque o Senhor já desceu neste lugar. As águas estão sendo agitadas nessa noite, mas não precisa que vocês cheguem até as águas, porque as águas irão visitar vocês, as águas irão tocar vocês, as águas irão encher vocês nessa noite, as águas irão tocar em vocês nessa noite. Foi liberado nos céus essas águas que curam, foi liberado nos céus essas águas que prosperam, foi liberado nos céus águas fluidificantes para tocar em você nessa noite. Então sejam cheios dessas águas que tocam em vocês. Ei, você que está angustiado nessa noite, receba a cura para essa dor. Ei, você que tem ouvido vozes, receba a cura agora. Ei, você que não tem mais força para pelejar, seja curado agora. Ei, você que as portas têm se fechado para você, as portas vão se abrir. Ei, você que está desanimado, abatido, cansado, fraco, decanto, depressivo, oprimido, preocupado, cabisbaixo, decanto, receba, porque o Senhor está aqui neste lugar. Toca nesta criança, a Cássia, toca, decanto, toca nesta criança, toca nesta criança, decantará. Toca, Senhor, nesta mulher, Senhor, nessa senhora que está enferma, só uma semana, decantará. Toca nela, decanto. Pai, toca nos teus filhos, repreende toda enfermidade hoje. Cura, Senhor, das dores da alma, das dores, Senhor, das histórias. Deus, esta mulher que está há tanto tempo esperando no tanque a sua vitória, que está há tanto tempo esperando a agitação das águas para o Senhor da vitória, toca nela. Decanto, toca, decantará. Decanto, toca agora. Se tem alguém na tua casa que está enfermo, toca. Se tem algum lugar que está enfermo em você, toca, porque o anjo está aqui. Toca, 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 toca e você será curado. Toca, 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 decanto. Há uma unção sobrenatural dos céus, há uma unção sobrenatural derramada nessa noite, há uma unção sobrenatural derramada sobre você. Decanto, ei, você que está agora, decanto, precisando de saúde, vida, anos de vida. O Senhor te renova. Ei, Edivânia, o Senhor te abraça nessa noite. Ei, o Senhor te abraça nessa noite, Edivânia. Ei, decanto, vejo o Senhor te abraçando, viu, minha linda? Vejo o Senhor te abraçando. Vejo o Senhor derramando graça sobre você. Vejo os céus em festa pela tua vida. Decanto, que o Senhor abençoe vocês. Que o Senhor proteja vocês. Que o Senhor Jesus venha ungir a casa, a vida, o coração. Que o Senhor Jesus nessa noite venha tirar toda angústia, toda emoção negativa, todo sentimento negativo que vem para atrapalhar, que vem decanto, para desanimar, para tirar você do eixo. Diz o Senhor, nessa noite eu estou colocando conexões na sua vida, Emily. O Senhor coloca decanto em meu coração, Emily, que o Senhor está te trazendo conexões novas. Porque o Senhor mostra para mim que você tem chorado, gemido nos pés dele e dizendo: Deus, eu fiz, eu estudei, decanto, eu tentei, mas por que, Senhor, eu vejo que as coisas entram para um lado e eu para o outro? Por que, papai? E nessa noite o Senhor diz assim: filha, vou eu trazer conexões novas para você. Por esses dias tu vai receber uma ligação, será alguém que eu vou usar para você e uma porta irá se abrir. Ei,
você vai voltar nessa live para contar o testemunho. Você vai voltar porque os céus estão trazendo conexões para vocês. Ei, muitas vezes o que a gente precisa é de uma conexão. Porque uma pequena conexão, ela nos leva ao nosso destino. Uma pequena conexão, ela nos leva, decanta aquela porta que Deus quer. A Bíblia diz que quando Elias, ele estava orando para que descesse chuva nos céus, ele mandou olharem e eles disseram assim: Elias, nós só estamos vendo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E eles não creram porque a nuvem era muito pequena, como dissesse assim: uma nuvem da mão de um homem vai derramar chuva. Ei, mas uma mão pequena do tamanho da mão de um homem derramou chuva sobre a terra. Derramou chuva sobre a terra. O Senhor diz para você hoje: você crê na minha palavra? Você crê na minha palavra? Porque se você crê na minha palavra, eu estou dizendo a você, ainda que esteja morto, vai viver. Ainda que esteja morto, eu determino vida, saúde sobre seus ossos. Há ossos aqui que estão queimando, rebaço. Há ossos aqui que estão decanto fininhos queimando. Mas o Senhor diz assim: eu determino vida. Eu trago alívio sobre a sua coluna, Isiane. Reblaço, vejo o Senhor derramando um azeite. Ereblaço, esse azeite, ele é tão lindo, Isiane. Ele é tão puro. Como Deus tem cuidado de você, como Deus tem zelado de você. Eu vejo um anjo colocando um azeite assim na sua coluna para lhe trazer alívio. Ei, o Senhor diz para ti, Isiane, por esses dias, filha minha, por esses dias, decanto, areblaço, ela ouvirá minha voz dizendo: chegou a hora. Chegou a hora de você nascer. Chegou a hora de você vir ao mundo. Chegou a hora de você se mexer e sair. Ireblaço, e a minha filha contar o milagre. Por esses dias, reblaço, edecão. Ei, porque vocês se preocupam. A palavra do Senhor diz que a gente não tem que se preocupar com nada, porque de tudo Ele cuida. Oh, aleluias, 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 aleluias. Eu não sei se vocês estão sentindo isso que eu estou sentindo, é poderoso. Mas eu sei que Jesus, Ele está aqui. Há um rio de águas que descem sobre este lugar. Há um rio de águas que descem sobre as nossas vidas hoje. E aqui, como esse louvor diz, existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam e limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar. Você crê que tudo Ele está transformando na sua vida? Você crê que tudo Ele está fazendo na sua vida? Ei, Deus já visitou, Deus já tocou. Adivânio, Oreblaço, você está muito ansioso, cara. Fica tranquilo, cara. Ei, não tem um louvor que diz assim, ó: se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma, isso logo vai passar. Eu daria um conselho: chore mesmo, e enquanto choras, aproveita para orar. Deus está cuidando, querido. Deus está cuidando. A Bíblia diz que não cai uma folha da árvore sem que Ele permita. A Bíblia diz que Ele cuida de tudo, dos animais, Ele alimenta, Ele veste. Ei, olhe para eles, como eles são lindos. Olha para eles, eles não se preocupam com o que vão comer amanhã. Eles não se preocupam com o que vão vestir. Eles não estão preocupados se é inverno ou verão. Eles não se preocupam.
pão, e o Deus que está no céu, Ele alimenta. O Deus que está no céu, Ele veste. O Deus que está no céu cuida deles. Por que não cuidaria de vocês? Por que não cuidaria de tua casa? Por que não cuidaria de você que hoje, sexta-feira, em vez de estar assistindo Netflix, em vez de estar na rua, em vez de estar comendo um lanche ou fazendo algo, você está aqui nessa live, buscando ao Senhor, buscando a presença dEle. Ei, o Senhor diz para ti hoje, eu despeço vocês dizendo que aquilo que vocês me pediram nessa oração será feito, porque hoje o Senhor concedeu, as águas foram derramadas, as águas elas mexeram, e as águas ela invadiu vocês, ela invadiu o lar de vocês, ela trouxe cura. Ei, o Senhor me mostrava que existia um espírito que estava rondando, passeando as casas, e esse espírito queria levar através de morte alguns, mas o Senhor diz: nessa noite eu enviei um anjo para que aonde tentou colocar morte, eu decretei vida. É vida, é vida, é vida. Ei, não fique, não vista luto, porque o Senhor diz que não terá luto na sua casa. Não veste luto, porque não terá luto. Não veste essa roupa de luto, porque não terá luto. Para de se deitar nessa cama e pensar na morte, porque o Senhor diz a ti nessa noite: aquieta teu coração, acalma teu coração, assim como Ezequias, um dia o rei de Israel, recebeu uma profecia dizendo que ia morrer. Antes mesmo do profeta sair daquele palácio, ele se humilhou diante da presença do Senhor, ele buscou ao Senhor, e antes mesmo do profeta sair, o Senhor disse: volte lá e diga a ele que eu vou acrescentar mais 15 anos de vida a ele, por causa da oração dele. Ei, a oração move, a oração move, a oração traz vitória, a oração muda decretos, a oração muda destinos, a oração muda. Ei, há situação na sua vida que está difícil, há coisas na sua vida que estão impossíveis, há coisas na sua vida que você não pode controlar, que você não pode fazer, que você não pode realizar, mas o nosso Deus pode. A oração é poderosa para fazer. Deus curou a minha Lola no começo do ano com uma oração. Deus tirou ela de um momento de dor, ela obrava sangue o dia inteiro. Eu não aguentava mais limpar tanto sangue dela. E em uma oração, em prantos, eu com ela no colo, eu disse: Deus, ela está sofrendo demais, eu não suporto ver ela doente desse jeito. Pai, se tu quiseres, Senhor Jesus, então leva ela, porque eu não suporto ver ela assim. Mas se tu me amas e tu puderes levar a Sorie, fazer isso por mim nessa oração, traz ela de volta para mim. E na mesma tarde o Senhor trouxe ela de volta. Na mesma tarde ela parou de jorrar sangue. Na mesma tarde ela começou a reagir, começou a comer. O que é que você está sentindo hoje? Qual é a sua dor hoje? Qual é a sua enfermidade hoje? O que é que você está sentindo hoje? Porque o Senhor diz que para Ele nada é impossível. Ei, é só uma palavra. Ei, Jesus só deu uma palavra para aquele homem que estava em Betesda. Ele só deu uma palavra para todos aqueles que Ele andou sobre essas redondezas. É só uma palavra que Ele libera sobre você hoje. Você vai andar pela palavra ou você vai andar pela falta de fé? Você vai andar pela palavra ou vai andar pela dor? Ou você vai andar pela blasfêmia? Ou você vai andar pela falta de temor? Porque se você está aqui nessa live somente para curiar, somente para ver o que está acontecendo aqui, eu te aconselho, saia dela. Porque quem entra nessa live por brincadeira, quem entra nessa live para curiar, ver o que está acontecendo, tome cuidado. Porque há um Deus soberano que está nessa live, que além de mim, que vê além de mim, além do que eu estou vendo. E Ele diz para ti: se você está aqui para brincar, saia. Se você está aqui para olhar, vai embora. Eu não quero intrusos olhando, eu quero pessoas que creem, que temem, que querem receber. Mas se você está aqui, você quer receber dos céus. Se você está aqui, você crê naquele Redentor que vive e reina para sempre. Aí Ele diz: aí você vai receber, aí você vai tomar posse, aí você vai tomar posse nessa noite. Que o Senhor possa nessa noite abençoar vocês, trazer para vocês a graça, a proteção, o favor dele.
Eu aconselho vocês nessa noite a deixarem a cama, a levantarem, a mudarem de vida. Sempre existe algo que a gente precisa fazer. Além da liberação dos céus, existe algo que a gente precisa fazer. Deus liberou, Jesus liberou sobre ele que ele era para ser curado, mas ele precisava levar a cama. Você precisa carregar o quê? O seu testemunho, a sua cama? O que é que você precisa mudar dentro de você? Qual é a perspectiva que você tem que mudar dentro de você? Qual é o projeto que você tem que chegar e dizer: Deus, esse projeto é teu. Pai, isso aqui que está no meu coração é teu. O Senhor quer realmente que eu faça isso? Está em teu coração, em tua vontade isso? Ou não está cumprindo, não está acontecendo porque não é isso que o Senhor tem para mim? Então me mostra o que o Senhor quer para mim. Me mostra o que o Senhor tem para mim, para que eu possa viver dirigida pela tua vontade, para que eu possa andar de acordo com o que o Senhor quer para mim, porque a palavra do Senhor diz que a vontade do Senhor ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, ela não acrescenta dores, e que nessa noite nós possamos andar na direção, nós possamos andar na graça, no favor dele, e que você, eu tenho certeza que todos vocês que pediram oração pelas esposas, pelos maridos, pelas mães, pelos filhos, pelos netos, você que entrou aqui nessa noite sentindo que precisava receber algo dos céus, eu tenho certeza que você recebeu, eu tenho certeza que você buscou, eu tenho certeza que o céu já lhe entregou. Ei, que todo laço de Satanás seja desfeito, que toda armadilha de Satanás seja quebrada em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Vamos nos preparar para a nossa foto? Aleluia. Tirem aí. Tiraram? Meu irmão, você que está dizendo que está sentindo angústia e tristeza, eu digo para você nessa noite, sabe como é que se tira angústia e tristeza? É buscando ao Senhor, é louvando a Ele, é orando a Ele. Sabe por quê? Porque Satanás, ele tenta de todas as formas nos trazer tristeza, angústia. Eu já disse a você nessa noite, não há morte na tua casa. Tira esse luto de seu coração, tira esse luto dos teus pensamentos, porque se continuares assim, vai se cumprir aquilo que você tem pensado. Vai se cumprir aquilo que você tem falado. Ei, o Senhor diz em Jó, uma palavra que Jó falava: aquilo que eu temia e me receava aconteceu. Ei, cuidado com o que você tem temido, cuidado com o que você tem receado, para que não aconteça, diz o Senhor a você nessa noite. Aleluia. Se tu sentes que o céu está travado, começa a louvar que o céu se abre. Se você sente que as coisas não estão andando, começa a buscar que o céu se abre. Repreenda essa angústia do teu coração, meu irmão. Repreenda essa dor do teu coração. Repreenda, manda uma foto sua depois pra mim que eu quero lhe ver. Eu quero orar por você depois. Porque eu poderia nem estar aqui, né, hoje. Eu poderia nem estar aqui nessa noite. Satanás tentou de todas as formas me entristecer. Satanás tentou de todas as formas não me deixar com ânimo, com força para estar aqui. Sabe? Porque eu poderia muito bem chegar e dizer para vocês: eu não estou em condição de fazer essa live hoje. Mas eu estou aqui para dizer para vocês que eu creio que enquanto eu estou aqui orando, cantando, buscando, o Deus que me conhece, sabe do meu coração, está visitando hospitais. O Deus que me conhece, sabe do meu coração, está visitando veias, artérias, corações. Está curando dores e enfermidade nessa noite.
A palavra do Senhor diz: o segredo é louvar em meio à luta, é cantar enquanto espera, exaltar quem prova a sua fé. Ei, se está provando sua fé, louve. A Bíblia diz: o segredo é sorrir do seu problema, é dar graças em meio ao dilema. Entendeu? É assim, meu querido, que você se alegra. Quando você enche sua mente de coisas boas, de pensamentos bons. Mas eu digo a você, meu amigo, você está no lugar certo. É aqui mesmo que você tem que chegar e dizer: eu estou aflito. É aqui mesmo que você tem que chegar e dizer: eu estou angustiado, eu preciso de ajuda. Ei, pedir ajuda é força. E o Senhor vai curar. O Senhor vai visitar teu casamento. O Senhor vai visitar tua mulher hoje. O Senhor vai visitar você hoje. Porque já é a segunda live que você está aqui clamando, pedindo. Ei, os céus vai te visitar. Ei, rebaçorie de canto, e vai fazer de você um homem forte. O Senhor diz pra você que é na tua fraqueza que Ele se faz forte. É na tua fraqueza que Ele se levanta. Ereblaço. Por isso, louve, louve, louve. Louve, louve, louve. Teve uma vez uma pessoa mandou uma mensagem pra mim dizendo que sentia que os céus estavam fechados. Na hora o Senhor falou pra mim: diga ela pra louvar. O louvor, ele quebra grilhões. O louvor, ele desfaz barreiras. O louvor, ele faz coisas que a gente não imagina. Então dê o seu melhor. Louve ao Senhor, louve ao Senhor. Ei, no teu pulmão tem fôlego, louve a Ele. Tem um louvor que diz assim: em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção. Eu sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Então louve, 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 louve. Louve, louve, louve. Que os céus que estiverem fechados, Ele vai se abrir na sua vida. Ei, Satanás pode até tentar, mas ele é um derrotado. Ele só tenta, porque Deus vai lhe dar vitória. Toda angústia na sua vida caia por terra. Toda angústia na sua vida caia por terra. Que todo espírito de ansiedade, depressão, opressão caia por terra. Ereblaço, coloque Liliane na live. Ela tá na live, coloque ela na live. Aleluia, traz ela pra live. Ereblaço, de canto. Oh, ereblaço, de cantará. Arabaço, de canto. O Senhor está visitando você. O Senhor está visitando no teu íntimo. O Senhor está tocando naquelas palavras que você ouviu que te feriram. Ei, blassorie decando naquelas palavras que tiraram o seu chão. Naquelas palavras que fizeram você se sentir um lixo, que fizeram você se sentir um nada, um ninguém. Ei, o Senhor diz para você nessa noite: eu sou vida. Eu sou vida para você. Eu sou vida para você, Ivan. O Senhor é vida para você, Ivan. O Senhor é vida na sua vida. Deus, coloca a moça aí, coloque a moça aí na live. Coloca ela aí. Tem como ela entrar? Ela já tá aí? Pronto, vou orar por ela agora. Ei, Liliane. Harablaçou. Toca em teu coração, Liliane. E você que entrou por último, que não recebeu a oração, toca em seu coração que eu vou orar novamente. Aleluias. Aleluias. Porque a palavra do Senhor diz que Ele toca no mais profundo. Ele atravessa em locais que a gente não consegue entrar. Que nessa noite, Liliane, o Senhor possa tocar dentro do teu ser, Liliane. Por que te abates, Liliane? Por que te abates, Liliane? Reblaçorie de cantará. Ei, o Senhor diz que está no controle de tudo. Por que se preocupas? Por que se aflige tanto? Por que chora tanto? Reblaçorie de canto.
Tenha confiança no Deus que fala com você nessa noite. Ei, o Senhor colocou vocês aqui para o Senhor dar vitória. O Senhor colocou vocês aqui para curar ela. O Senhor colocou vocês aqui para libertar. O Senhor colocou vocês aqui para transformar, mudar a história, mudar destinos. Porque poderia ser até de canto que fosse haver um mal, que fosse haver de canto uma morte, um luto. Mas o Senhor diz: pelo meu nome não haverá. De cantará. Toca agora em teu coração. O Senhor está te curando dessa angústia. O Senhor está te curando dessa tristeza. O Senhor está curando você. O Senhor está dando força às suas pernas, para você caminhar, para você pelejar. O Senhor visita este casal agora. Eu vou estar terça-feira em Santa Rosa, dando uma palavra lá na Assembleia de Deus. Se vocês puderem, eu quero orar por vocês dois lá, pessoalmente, olhando nos olhos de vocês. Eu vou estar terça-feira na Assembleia de Deus. O pastor me convidou para dar uma palavra lá no círculo de oração. Então, terça-feira, se vocês puderem estar lá, eu quero orar olhando nos olhos de vocês. Viu? Aleluias. Que o Senhor Jesus nessa noite, Ele possa trazer para vocês a fortaleza, o consolo e a graça que vocês precisam. Tenho certeza que aquilo que vocês chegaram aqui para buscar, vocês vão sair recebendo. Porque o anjo agitou as águas, porque o Senhor permitiu que as águas tocassem vocês. Não precisou vocês se levantarem e ir até as águas. As águas fluíram até vocês. As águas fluíram até o lar de vocês. As águas fluíram até o coração e a mente de vocês. E visitou vocês. E as águas que estavam agitadas, as tempestades que estavam agitadas, o Senhor acalmou. O Senhor acalmou. Ei, durmam em paz, durmam tranquilos. Tenham uma semana de paz, de graça, de vitória. Porque o Senhor, Ele abençoou, Ele visitou, Ele curou, Ele transformou. E vocês vão me contar o testemunho, tá bom? Vocês vão me contar o testemunho, porque eu sei que quando o Senhor diz assim, tragam todos que eu vou curar, é porque Ele vai fazer. Não é sobre mim, é sobre Ele. Não é nada sobre mim, eu sou apenas um instrumento, eu sou apenas uma voz que está aqui falando com vocês. Mas a graça, o poder, a soberania, o fazer é dEle. O fazer é dEle. A transformação é Ele. O que faz é Ele. É tudo por Ele, para Ele e para Ele. Então eu peço para vocês, se vocês puderem, vocês que gostam de mim, que vocês orem por mim, que vocês intercedam ao Senhor pela minha vida, porque aonde existe um grande, digamos assim, aonde existe um grande mover de Deus, há também uma grande guerra espiritual. E Satanás tenta de todas as formas me abater. Tenta com palavras, com angústias, com dores. Tenta tocando nos que eu amo. E assim ele vai tentando calar. E assim ele vai tentando calar a voz. Mas existe um Deus. Existe um Pai, que no momento em que eu entro naquele quarto, porque eu fiz um quarto, eu arrumei o quarto, eu disse, esse quarto não será quarto, esse quarto será um local para eu e o papai, esse quarto será o meu local com ele, esse quarto será o meu local onde aonde eu entrar, aonde eu me ajoelhar nesse altar, aí ele me renova, aí ele me fortalece, aí ele me transforma,
transformo. Então eu peguei uma coberta linda, forrei, eu fiz um altar, eu coloquei o violão, eu coloquei a Bíblia e eu disse: aqui é o meu lugar. E é lá, e de canto que o Senhor vem me enchendo. Então nessa noite eu creio que vocês estão cheios, porque eu não sei se vocês viram, mas as minhas mãos tremeram por muito tempo nessa live. As minhas mãos tremeram por muito tempo e não eram minhas mãos, era a unção dos céus. Era a unção dos céus derramando sobre ela. Ei, derramando sobre a Vanete, sobre as pessoas que pediram oração. Então saiam daqui crendo, saiam daqui recebendo, porque o Senhor já fez. Lembre-se, é através da palavra, é através da palavra que Ele age. Saiam daqui temendo, acreditando. Não saiam daqui cogitando em dois pensamentos. Saiam daqui crendo naquilo que o Senhor fez por vocês nessa noite. Amém? Já tiraram as fotos? Vamos encerrar que eu vou olhar a Júlia, que ela tá só. Já tiraram as fotos? Amém, Emily, é assim que se diz. Muito bem, meu amor. Já começa a fazer teus planos. Começa a escrever teus sonhos. Pega um caderninho. Escreve teus sonhos, escreve teus projetos. Apresenta ao Senhor, que Ele vai ligar vocês às conexões certas, viu, Daniela? O Senhor vai ligar vocês às conexões certas. O Senhor vai levar vocês às mesas certas. O Senhor vai levar vocês ao destino certo, viu, Crislane? Que o Senhor Jesus, Ele possa nessa noite fortalecer vocês. Saibam que vocês são guardados, protegidos, guiados por Ele. Em nome de Jesus. Vitor, a live vai ficar salva. Amanhã eu coloco ela no YouTube, aí você poderá assistir, tá bom? Vocês tiraram as fotos, meus amores? Vocês tiraram as fotos para me marcarem aí. E orem por mim. Dessa vez eu que estou pedindo oração a vocês. E orem por mim. Apresentem a minha vida ao Senhor. Se gostarem de cachorro, apresentem a Lola. Se tiverem afinidade por animaizinhos, orem pela Lola. Viu? Para que Deus possa trazer ela de volta, né? Em nome de Jesus. Para eu levar ela para Santa Rosa segunda-feira bem, né? Que eu vou para Santa Rosa segunda. Eu vou atender as minhas pacientes pela graça. Que a minha coluna não tem ficado, não está bem, né? Mas o Senhor é aquele que fortalece. A gente tem que ser soldado, a gente tem que ser guerreiro, a gente tem que ir sangrando, chorando, com dor, porque é assim que se vence. Soldado vence assim. Soldado vence guerreando. Soldado vence guerreando, diz o Senhor. Ainda que você esteja ferido, abalado, sofrendo, sangrando, mas continue, porque a vitória vai chegar, a vitória é certa. Agora vocês precisam de uma coisa, vocês precisam ter a mentalidade certa, vocês precisam ter o posicionamento certo, para que vocês andem assim, ó, não deixando, ó, as coisas levarem você para as laterais, não, andem aqui, ó. Firmado nos céus, firmado no Senhor. Ei, eu tenho um propósito, eu tenho um caminho a seguir, então é pra lá que eu vou, é pra lá que eu vou. E vocês vão conseguir, tá bom? É como eu disse a vocês, eu repito. Eu quero que todos vocês que assistem essas lives toda semana sejam filhinhos de Deus, maduros, sábios, fortes, cheios da presença do Senhor. Para que vocês digam assim: eu sei lidar com as situações porque o papai me ensinou através das lives. Eu sei lidar com as emoções porque o papai me ensinou nas lives. Eu sei como é que Satanás luta. Eu sei como é que Satanás faz as ofensas. Eu sei como é que Satanás tenta. Mas eu não vou cair porque eu aprendi nas lives como é que faz para lidar com essas situações. Então eu vou ter uma mentalidade forte. Eu vou ter uma mentalidade forte para que minhas pernas caminhem. Eu sei que o olhar é importante. Então eu não vou olhar para baixo, eu vou olhar para cima. Ei, então comece a trabalhar na mente de vocês tudo que eu ensino aqui, tudo que Deus ensina a vocês aqui. Calem as vozes, ouçam o Senhor, atentem-se a Ele, que vocês vão vencer em qualquer situação. Amém? Que Deus abençoe vocês e proteja, que a graça do Senhor esteja com a vida de vocês. Amém? Tchau, tchau, queridos. Um beijo. Tiraram as fotos, né?
Antoniela, eu vou pra Santa Rosa só segunda-feira, mas nem vou poder correr domingo, porque o Wesley viajou, Júlia não pode ficar só, senão eu ia correr com você, viu? Ah, eu queria. Tchau, meus amores, amo vocês. Obrigada pelo carinho, viu, cunhada? Obrigada. Landinha, Gabi, minha mãe, todo mundo que estão comentando aí, eu vou dar uma olhadinha nos comentários e eu vou estar printando aqueles que precisam estar nas minhas orações, eu vou estar orando. E quem puder estar no culto em Santa Rosa para que eu ore pessoalmente, eu prefiro. Por quê? Porque quando eu olho nos olhos, o Senhor me revela. Quando eu olho nos olhos, o Senhor me mostra. Então eu preciso olhar nos teus olhos para que o Senhor possa me revelar o que Ele tem para você, o que Ele quer dizer para você. Então assim, é muito forte a unção e a graça que o Senhor derrama sobre mim na live, porque não é fácil você entregar uma coisa a uma pessoa que você só vê o nome, que você nunca viu, que você não sabe quem é, que você não sabe nada, que você não tá vendo nem a foto. Então quando eu olho, eu sinto mais conexão dos céus. Então se você quiser, vai lá e eu vou orar por vocês, tá bom? Tchau, tchau, gente. Um beijo. Fiquem com Deus.